Fala, meus queridos do sexto ano, beleza? Tudo tranquilo? Todo mundo aí bem, se cuidando das suas casas? Espero que sim, espero que de verdade que todos estejam muito bem, né? Se cuidando da sua família, cuidando do seu pai, da sua mãe, né? Que logo logo a gente está de volta, né? Meus amores, essa aula de hoje, né? Estamos iniciando a apostila 3, né? Que a gente vai utilizar aí durante esse terceiro bimestre, beleza? Então a gente vai trabalhar hoje o módulo 21, né? Porque se vocês observarem, a sequência das apostilas ela é uma só. Lá na primeira apostila, apostila 1, começa no módulo 1, aí ele vai indo, módulo 1, módulo 2, módulo 3. O primeiro módulo da apostila 2 já é uma numeração diferente, não é módulo 1, né? Se vocês observarem, ficarem atentos a isso, vocês vão observar isso, tá? Mas isso, ó, módulo 21, nossa 48ª aula, né? Bastante aula aí já nesse período, né? Módulo 21 que fala sobre triângulos, né? Algo que não é novidade para ninguém. Todo mundo aqui já estudou, já viu, sabe o que é um triângulo, reconhece o que é um triângulo, né? Mas vamos trabalhar um pouco mais as definições e as classificações nessa aula de hoje, beleza? Desenhei um triângulo aqui, como você pode ver, muito bem desenhado, né? Perfeito, um triângulo lindo, show de bola, não é isso? Desenhei um triângulo, esse triângulo aqui eu chamo ele de triângulo ABC, tá? Eu posso, se você se lembra bem da aula que nós trabalhamos nomenclatura de polígonos, vocês observam que acontece isso, né? Colocamos o desenhozinho do polígono, no caso um triângulo, desenhamos um triângulo e colocamos os seus vértices, tá? Primeiro detalhe, primeira definição de triângulo. Triângulo é uma figura geométrica, é um polígono, né? De 3 lados, beleza? Polígono de 3 lados. Lembra que esse polígono ele é composto por segmentos de retas. Show de bola? Vamos lá. Polígono, figura geométrica de 3 lados. Meus queridos, coloquei aqui, ó, A, B e C. São 3 pontos não colineares. Você vai ver essa definiçãozinha na sua apostila também, essa nomenclatura. Pontos não colineares. O que é que significa pontos não colineares? Pontos não colineares são pontos que não estão na mesma linha, tá? Pontos colineares estão na mesma linha. Então uma outra definição para triângulo é a junção, né, desses pontos não colineares. Beleza? Olha aí, ó, não estão na mesma linha. Vou até colocar um exemplo aqui para vocês ficarem mais atentos com relação a isso. Observa o seguinte, eu tenho essa linha aqui, ó, e em cima dela eu ponho o ponto A, ponho o ponto B e ponho o ponto C. Tenho 3 pontos na mesma reta, na mesma linha. Esses pontos aqui são chamados de colineares, porque eles estão na mesma linha, na mesma reta. Agora acontece isso aqui, ó. O ponto A, o ponto B e o ponto C. Se eu passar uma reta aqui, ó, o ponto C está fora. Se eu passar outra reta aqui, o ponto A está fora dessa reta. Ou seja, esses 3 pontos eles são chamados de pontos não colineares, tá? É só uma definiçãozinha que você vai observar na sua apostila para que você não fique perdido. Mas voltemos ao que interessa, tá? Então, o triângulo, figura geométrica que tem 3 lados. Meus queridos, o ponto A, o ponto B e o ponto C, que são os pontos não colineares, são chamados de vértices do triângulo, tá? São os vértices do triângulo. Detalhe, esses vértices são sempre demonstrados por letras maiúsculas, tá? Porque eles são pontos, beleza? Ponto A, ponto B, ponto C. Show de bola? Muito bem. Eu tenho 3 vértices. Como eu defini para vocês, como nós já definimos, que o triângulo ele tem 3 lados, olha aqui ó, os 3 lados dele. AB, BC e CA. São os lados do triângulo. São os segmentos de reta que representam os lados do triângulo, tá? AB, BC e AC ou CA, tá? Essa ordem aí não importa, você pode escrever de qualquer modo, beleza? Então, esses são os lados.
Show? Aqui, ó. A, B e C. Observa que tem um chapeuzinho agora em cima das letras. Por que que tem esse chapeuzinho? Se você lembra do português, da língua portuguesa, esse chapeuzinho aqui ele é chamado de acento circunflexo, tá? Então, A, B e C, tá? A, B e C são os ângulos do nosso triângulo. Sempre que a gente for demonstrar ângulo, a gente vai colocar esse chapeuzinho em cima das letras, tá? Para diferenciar do vértice, tá? Uma coisa é o vértice, outra coisa são os ângulos. E a gente pode escrever os ângulos também de uma outra forma que a gente já aprendeu. Comigo, observa. Eu tenho o ângulo B aqui, né? Que eu coloquei um Bzinho, né? E o circunflexo. Eu posso escrever ele da seguinte forma. A, B, C. Olha aí, ó. Olha o circunflexo, tá? O ângulo A eu posso escrever ele de outra forma. Eu posso escrever ele B, A, C. O ângulo C, que está aqui atrás de mim, eu posso escrever ele da seguinte forma. A, C, B. Tá? Eu posso escrevê-los dessas três formas também. Beleza? A gente aprendeu isso também. Podemos escrever só assim ou dessa outra forma, tá? A, B, C. Com o ângulo em questão centralizado entre as letras, tá? E com o acento circunflexo. Beleza? Então, aprendemos o que são vértices, aprendemos quem são os lados e aprendemos quem são os ângulos do triângulo. Show de bola? Vamos agora classificar os triângulos, tá? A gente vai trabalhar principalmente nesse módulo com dois tipos de classificações, tá? Que a gente vai classificar esses triângulos com relação à medida dos seus lados e com relação à medida dos seus ângulos. Porque a gente trabalhou aqui, ó, falamos de lados e também falamos dos ângulos, não é isso? Então a gente vai classificar eles dessas duas maneiras, dessas duas formas. Show? Vamos lá. Classificações quanto à medida dos seus lados. Meus queridos, eu tenho três tipos de triângulos com relação à medida dos lados, tá? Eu tenho o triângulo isósceles, eu tenho o triângulo equilátero e tenho o triângulo escaleno. Vamos entender a diferença de cada uma aí? Olha só, o triângulo isósceles, ele terá, deixa eu escrever de azul aqui, ele terá dois lados iguais. O triângulo isósceles, ele possui dois lados iguais. Quando falo lados iguais, são lados que possuam a mesma medida, tá? Vamos colocar um exemplozinho aqui, por exemplo. Olha só, vou desenhar, fazer um triângulo só para que você entenda, tá? Imagine isso aqui, ó. Aí eu falo aqui, eu tenho um triângulo ABC, né? Um mini triângulo aí. Aí eu digo para você que aqui, ó, o lado BC mede 2 centímetros, o lado AC mede 4 centímetros e aqui 4 centímetros. Observa que o lado AC e o lado AB possuem o mesmo valor, possuem a mesma medida, ou seja, eles são congruentes, né? Os lados são congruentes, possuem a mesma medida. Quando acontecer de ter dois lados iguais e um lado diferente, o nosso triângulo ele é chamado de triângulo isósceles. Beleza? Triângulo equilátero. Equi de igualdade, de equidade. Olha só, o triângulo equilátero ele vai possuir os três lados, vou escrever direito, né? Os três lados iguais. Os três lados com a mesma medida, meus queridos. É muito simples. Quando você observar um triângulo, por exemplo, está aqui o triângulo A, B, C. Lado AC vale a 5 centímetros, lado BC 5 e o lado AB 5. 5 centímetros, tá? Observa que tem o mesmo valor. Quando acontecer isso dos lados tiverem a mesma medida, tenham a mesma medida, o nosso triângulo ele é chamado de equilátero.
Beleza? E por fim, o nosso triângulo escaleno. O nosso triângulo escaleno, ele tem os 3 lados diferentes. Os 3 lados com medidas diferentes, tá? Ou seja, imagina um triângulo ABC, um lado vale 5, o outro vale 6 e o outro vale 7. Só um exemplo, tá? Lógico que esses valores eles podem mudar, logicamente, tá? Só exemplificando para você um triângulo escaleno, ele vai ter os 3 lados com medidas diferentes. Show de bola? Beleza, vou até desenhar aqui. Imagina aqui, ó, triângulo escaleno. Triângulo ABC. Aqui 7 centímetros, aqui 6 centímetros e aqui 5 centímetros. 3 lados com medidas diferentes. Show de bola? Essa é a classificação com relação à medida dos seus lados, as medidas laterais. Show de bola? Agora vamos aprender a classificação quanto à medida dos ângulos. Meus queridos, nós temos o triângulo acutângulo, o triângulo retângulo e o triângulo obtusângulo. Lembrando, aqui é com relação a ângulos. Não vá misturar, tá? Não vá fazer essa inversão. A gente classifica com relação a ângulos e com relação à medida dos lados. Agora estamos falando das medidas dos ângulos internos do nosso triângulo. Beleza? Vamos lá. O acutângulo. Triângulo acutângulo. O triângulo acutângulo, meus queridos, ele terá os 3 ângulos agudos. Professor, o que são ângulos agudos mesmo que eu esqueci? Ângulos agudos, meus queridos, são os ângulos que têm valor menor que 90 graus, tá? Então, se você observar um triângulo cujo os 3 ângulos internos, tenham valores menores que 90 graus, tá? Menores que 90 graus, esse triângulo aqui ele é chamado de triângulo acutângulo. Exemplo, colocando um exemplozinho aqui, eu vou colocar de vermelho. Para não confundir com o azul aqui da definição. Por exemplo, tenho aqui, ó, esse ângulo aqui, o ângulo A, ele vai valer 50 graus. O ângulo B, ele vai valer 70 graus. E o ângulo C vai valer 60. 50 graus, 70 graus, 60 graus. Os 3 valores são menores que 90. Ah, então esse triângulo aí, professor, é um triângulo acutângulo, né? Show de bola? Triângulo acutângulo, os 3 ângulos são menores que 90 graus. Beleza? Os 3 ângulos são agudos. Muito bem. E o triângulo retângulo, ele vai ter os 3 ângulos retos? Não. O triângulo retângulo, ele vai ter um ângulo reto. Lembrando, quem é o ângulo reto mesmo? Ângulo reto é o ângulo de 90 graus. Ah, então o triângulo retângulo, ele vai ter um ângulo de 90 graus, tá? Tendo um ângulo de 90 graus, não importa os outros 2. Mas se você observar um ângulo de 90 graus no nosso triângulo, esse triângulo é um triângulo retângulo. Por exemplo, imagina aqui, ó. A, B, C. Eu não dei o valor do B e do C. Eu não preciso dele para definir. Por quê? Eu sei que o ângulo A, quando tem esse quadradinho com a bolinha dentro, é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus. Ah, então já posso classificar esse triângulo aqui como triângulo retângulo. Show de bola? Beleza? Por consequência, tá? Se porventura você quiser encontrar a medida dos outros ângulos, ou pelo menos classificar os outros ângulos,
Os outros dois ângulos aqui, eles serão ângulos agudos, sempre, tá? O triângulo retângulo, ele vai ter um ângulo reto e dois ângulos agudos, beleza? Esses dois aqui, o B e o C, eles serão valores menores que 90 graus. Show de bola? E por fim, o obtusângulo. O obtusângulo, meus queridos, ele vai ter um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso, professor? Pelo amor de Deus. Ângulo obtuso, meus amores, é aquele ângulo que é maior que 90 e menor que 180. Então, pense em qualquer valor aí nesse meio. Maior que 90, 100, 110, 120, né? A gente tem uma infinidade de possibilidades, né? 179, 178, todos são maiores que 90 e menores que 180, tá? Então, o obtusângulo, a gente vai ter um ângulo obtuso. Assim como o triângulo retângulo, eu só preciso saber de um. Eu sabendo que eu encontrando um ângulo obtuso nesse triângulo, eu já posso defini-lo como obtusângulo, tá? E também, por consequência, os outros dois ângulos, tá? Os outros dois ângulos menores, eles serão agudos, beleza? Vou desenhar aqui um exemplo de obtusângulo. Por exemplo, né, um exemplozinho aqui, ó. Esse ângulo A aqui, ó, eu falo para vocês que é de 120 graus, é um ângulo de 120 graus. Ah, então, se o ângulo A é de 120 graus, eu nem preciso saber do valor dos outros dois, tá? Se o A é 120, eu já sei que ele vai ser um obtusângulo. Beleza, meus queridos? Então é isso, tá? Definição. Quem é vértice, quem são vértices, quem são lados, quem são ângulos internos, tá? Classificação quanto à medida dos lados e quanto à medida dos ângulos também, tá? Temos essa distinção aqui, beleza? Para finalizar, uma coisa que é importante você saber, a gente não vai utilizar tanto agora, mas é muito importante você saber com relação aos ângulos internos do triângulo. Meus queridos, olha aqui, vou pegar o meu triângulo aqui, ó, ABC, tá? Meu triângulo ABC. Eu desenhei os três ângulos aqui, né? A, o B e o C, eu tenho três ângulos. Meus queridos, a soma desses três ângulos, se eu somar os três ângulos, a soma deles sempre dará 180 graus, tá? Sempre vai ser 180 graus, não importa os valores. Observe esse exemplozinho que eu dei bem aqui, ó. 70 mais 50, 120, não é isso? 120 mais 60, 180. Ah, professor, então quer dizer que em qualquer triângulo que seja, se eu somar os ângulos internos desse nosso triângulo, a soma sempre vai ser 180 graus. Show de bola, meus amores? Então é isso, espero que tenha ficado claro, tá? Espero que vocês tenham compreendido bem. Assista a videoaula 1 milhão de vezes se for necessário, tá? Mas é importante você acompanhar na íntegra, no dia que ela é postada, tá? Para não acumular demais, tá? Para que não acumule bastante, mais videoaulas, né? Porque quando você vai juntando, vai deixando para depois, fica mais complicado para que você aprenda e entenda o conteúdo. Beleza? Então é isso, meus queridos. Continuem se cuidando, tá? Forte abraço, beijão e até a próxima.